Bom dia, queridos irmãos. É a segunda vez que eu tenho a grata oportunidade de compartilhar a partir desse canal a mensagem do Senhor com vocês. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir en este canal la palabra de Dios con ustedes E gostaria de começá-lo fazendo uma oração. y me gustaría comenzar haciendo una oración. Bondoso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, Bondadoso Señor que estás en los cielos, queremos te agradecer por este sábado que o Senhor nos concedeu te agradecemos por el sábado que nos diste e pedimos que o Senhor seja conosco naquilo que nós vamos estar estudando nesta manhã. y te pedimos que nos acompañes en lo que estudiaremos en esta mañana. Aqueles que estão nos acompanhando dos seus lares, Aquellos que nos acompañan de sus hogares, que possam ser também abençoados nesse dia. que también sean bendecidos en este día. É o que pedimos, Es lo que pedimos em nome de Jesus. Amém. en el nombre de Jesús. Amén. Eu gostaria de convidar vocês ao livro de Daniel, capítulo 3. Me gustaría invitarles a abrir la Biblia en Daniel capítulo 3. Sempre quando vou compartilhar a palavra, fico pensando qual tema abordar. Siempre que voy a compartir la palabra, me quedo pensando qué tema debo abordar. Porque são tantas as necessidades do povo de Deus daqui nesse planeta, Porque son tantas las necesidades del pueblo de Dios en este planeta, tantos estão sofrendo, tantos que están sufriendo, passando por que tribulações, pasan tribulación, talvez pessoas enfermas na família. de pronto personas con enfermedades en la familia. E justo agora recebi uma notícia que uma amiga muito próxima a mim no Brasil acabou de falecer. Y recién he recibido la noticia de que una amiga mía de Brasil falleció. Então nós vivemos em um mundo onde o sofrimento e as provações são a rotina do nosso dia. Entonces vivimos en un mundo donde las pruebas y las aflicciones son rutina en nuestro diario vivir. A irmã White, no livro Maior Discurso de Cristo, La hermana Elena, en el libro El discurso maestro de Jesucristo, ela fala o seguinte: ella dice lo siguiente: as provas e tribulações las pruebas y las luchas são as obreiras de Deus na purificação do caráter do seu son povo. las obreras de Dios en la purificación del carácter de su E pueblo. Atos 14, En Hechos 14, 44, 44, Paulo também diz: Pablo también dice: importa que entremos nos céus importa que entremos a los cielos através de provas e tribulações. a través de pruebas y tribulaciones. Ou seja, O sea, ainda que não seja confortável para a nossa natureza, aunque no sea confortable a nuestra naturaleza, as provas e aflições las pruebas y aflicciones colaboram com o desenvolvimento do nosso caráter. cooperan con el desarrollo de nuestro carácter. Quando nós olhamos para os países da Europa, por exemplo, Por ejemplo, cuando miramos hacia los países de Europa, os países mais estáveis economicamente, los países más estables económicamente, onde as pessoas vivem aquilo que parece ser um sonho perfeito, donde las personas viven lo que parece ser un sueño perfecto, é onde também existe o maior índice de suicídio. también es donde hay los más altos índices de suicidio. Então, as provas e tribulações que Deus permite vir em nossa vida Entonces, las pruebas y tribulaciones que Dios nos permite llegar a la vida são meios através dos quais Ele quer remover do nosso caráter ervas daninhas. son los medios con los cuales Dios va a sacar de nuestro carácter la maleza. E por que eu gostaria de introduzir este assunto fazendo esse pequeno panorama? ¿Y por qué me gustaría introducir este tema haciendo esta pequeña visión general? Nós vamos ter 50 minutos para fazer uma avaliação de Daniel 3. Nosotros tendremos 50 minutos para evaluar Daniel 3. E desses 50 minutos, o meu tradutor rouba 25. Y de estos 50, mi traductor me roba 25. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem com atenção, Entonces me gustaría que me siguieran con atención, porque Daniel 3 apresenta uma perspectiva muito realista porque Daniel 3 presenta una perspectiva muy realista do nosso dia a dia. de nuestro diario vivir. Talvez não hoje, De pronto, hoy no, mas daquilo que está perto, daquilo que está próximo a acontecer. pero de aquello que está cercano, de lo que va a Nós suceder. sabemos que Daniel 3 apresenta um transfundo do decreto dominical. Nosotros sabemos que Daniel 3 presenta el trasfondo del decreto dominical. O livro Manuscript Releases, volume 19, página 91, El libro Manuscripts Releases, el tomo 19, 19, página 91, página 91. a irmã White fala: La hermana Elena dice:
Está se levantando novamente uma estátua no campo de Dura. Se está levantando otra vez una estatua en el campo de Dura. Assim como Nabucodonosor erigiu uma estátua, Así como Nabucodonosor erigió una estatua, impondo adoração àquela imagem, imponiendo adoración a esta imagen, com a obrigatoriedade de decreto de morte, con una obligatoriedad de decreto de muerte, está se levantando um sábado espúrio, se está levantando un sábado falso, ou seja, um domingo. o sea, el domingo. Eventos finais, página 135. Eventos de los últimos días, página 35. 135. 135. Vai repetir a mesma ideia. Va a repetir la misma idea. Ou seja, Daniel 3 O sea, Daniel 3 apresenta aquilo que vai acontecer quando sair o decreto dominical. presenta lo que va a suceder en el decreto dominical. Quando nós olhamos para o escopo deste capítulo, Cuando miramos cómo está montado este capítulo, nós vamos ver que 3 servos de Deus foram submetidos a terríveis provas. vamos a ver que 3 siervos de Dios fueron sometidos a terribles pruebas. O verso 19 diz que o juízo deles deveria serem lançados na fornalha de fogo. El verso 19 dice que su juicio sería ser echados al horno de fuego. E o verso 27 diz que foram lançados, Y el verso 27 dice que fueron echados al horno, mas nada aconteceu com esses jovens. pero nada les sucedió a los jóvenes. Vejam bem, irmãos, Miren bien, hermanos. quando uma pessoa submete-se às correções do Senhor, como está em Hebreus 12, Cuando una persona se somete a las instrucciones de Dios, como está en Hebreos 12, ali diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. ahí dice que Dios corrige a los que ama. Esses 3 hebreus tiveram essa experiência. Estos 3 hebreos tuvieron esta experiencia. Nós sabemos que ainda jovens foram levados para a Babilônia. Sabemos que aún jóvenes ellos fueron llevados a Babilonia. Segundo Isaías 39, Según Isaías 39, uma profecia contra Jerusalém, en una profecía en contra de Jerusalén, ali dizia que príncipes da linhagem real está escrito que príncipes del linaje real seria levado para a Babilônia como escravos. serían llevados a Babilonia como esclavos. E isso cumpriu-se em 605, Y eso se cumplió en el año 605, na primeira invasão de Babilônia a Jerusalém. en la primera invasión de Babilonia a Jerusalén. Na segunda invasão, 597, En la segunda invasión, en 597, Ezequias e outros foram cativos. Ezequías y otros fueron llevados cautivos. Em 586, a cidade foi destruída. En 586 la ciudad fue destruida. Mas nessa primeira invasão, em 605, Pero en la primera invasión, en el año 605, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Cristo triunfante, El Cristo triunfante, uma matutina, una matutina de la hermana Elena. as paginações em português. Las paginaciones están en portugués. 172. 172 Diz assim: dice, Daniel era senão uma criança quando foi levado à Babilônia, Daniel era un niño cuando fue llevado a Babilonia, tendo 15 e 16 anos. teniendo entre 15 y 16 años. Testemunhos para a Igreja, volume 4, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 572. página O irmão 572. White fala: La hermana Elena dice, Daniel tinha senão 18 anos quando foi levado para servir em Babilônia. Daniel no tenía sino 18 años cuando fue llevado a servir en Babilonia. Nós sabemos que ele ficou 3 anos de preparação, teve 3 anos de preparação. Nosotros sabemos que él tuvo 3 años de preparación, Então, 18 menos 3, 15. entonces 18 menos 3, 15. E Daniel 1 diz que os jovens tinham todos a mesma Y idade. Daniel 1 dice que todos los jóvenes tenían la misma edad. Então, nós temos aqui 4 jovens indo como escravos para um país. Entonces tenemos aquí 4 jóvenes yendo como esclavos hacia un país, E esse país era a capital mundial na época. y en esta época era la capital del mundo. Eles tinham apenas 15 anos. Ellos tenían no más 15 años. E Isaías 39 diz que seriam ainda eunucos. Y Isaías 39 decía que aún serían eunucos. Ou seja, eles seriam castrados. O sea, iban a ser castrados. Eles tinham todos os argumentos possíveis Ellos tenían todos los argumentos posibles para se afastar do Senhor. para alejarse de Dios. Mas ao contrário, Pero al contrario, Daniel 1:8 diz: Daniel 1:8 E dice, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las iguarias del rey. Veja bem, Miren bien, existem pessoas que se afastam do caminho do Senhor, hay personas que se apartan del camino de Dios, inclusive muitos jovens, incluso muchos jóvenes, porque na igreja tem poucos jovens. porque en la iglesia hay pocos jóvenes. Ah, Moses, eu não vou à igreja porque tem poucos jovens na igreja. Moses, no voy a la iglesia porque hay muy pocos jóvenes van en la al iglesia. mundo. Y se van al mundo. Estes jovens Estos jóvenes tinham todas as possibilidades de se afastarem do Senhor, tenían todas las posibilidades de alejarse del Señor, mas não cultivaram essa ideia. pero no cultivaron esta idea. Mesmo que tivessem
tivesse agora perdido a capacidade até de ter uma família, ahora, aunque perdieron la capacidad de tener familia, porque foram castrados, porque fueron castrados, decidiram ser fiéis ao Senhor. decidieron ser fieles al Señor. Amados, Amados, vejam bem, miren bien, por que aqueles 3 hebreus foram fiéis lá na fornalha? ¿por qué estos 3 hebreos fueron fieles en el horno de fuego? Num espaço de mais ou menos 17 a 20 anos depois de Daniel 1. En un espacio de más o menos 17 a 21 años después de Daniel 1. É porque eles aprenderam a se posicionar pela verdade. Es porque aprendieron a poner su posición por la verdad. Ainda que eles estivessem sofrendo, Aunque estuvieran sufriendo passando por grandes provas, y pasando grandes pruebas enfrentando grandes embates, y trabando duras batallas, eles decidiram cumprir a vontade do Senhor. ellos decidieron cumplir la voluntad del Por Señor. isso que no capítulo 3 de Daniel, Y por eso en el capítulo 3 de Daniel, depois que eles foram levados à presença do rei, después que fueron llevados a la presencia del rey, eles disseram, ellos dijeron, em resposta ao que o rei havia falado, en respuesta a lo que había dicho el rey, do verso 15. en el verso E 15, quem é Deus y ahora para que eu pues, adore ele? ¿quién es Dios para que lo adore? E os 3 jovens responderam. Y los 3 jóvenes respondieron, Verso 16. en el verso 16, Não te necessitamos responder acerca destas coisas. no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, ele nos livrará. Él nos va a librar. E se não livrar, Y si no librar, fique sabendo, ó rei, que estés sabiendo, rey, nós não vamos te adorar da mesma maneira. no te vamos a adorar de la misma manera. Amados, Amados, uma demonstração robusta de caráter, como esses jovens demonstraram aqui, una fuerte demostración de carácter como lo hicieron estos jóvenes aquí, não é obra do acaso. no es obra del acaso, É o produto de um caráter cultivado. es el producto de un carácter cultivado. Eu não sei se tem horta por aqui, Yo no sé si hay huerta por aquí, mas uma horta precisa ser trabalhada. pero una huerta debe ser trabajada. Água, Agua, tirar os matos, sacar la maleza, colocar adubo. poner abono. Isso precisa acontecer também na nossa vida. Eso necesita suceder también en nuestra vida. Uma pessoa que não se preocupa em cultivar o caráter, Una persona que no se preocupa en cultivar su carácter, diante de uma grande prova, ela vai ser derrotada. frente a una gran prueba va a ser derrotada. Eu gostaria de agora convidá-los à parte inicial desse capítulo, Ahora me gustaría invitarles a la parte inicial del capítulo Daniel 3, de Daniel 3 e vamos avançar um pouco mais. y avanzaremos un poco más. Daniel 3:1. Daniel 3:1. Ó rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuja altura era de 60 côvados, cuya altura era de 60 e a codos sua largura de 6 côvados. y la anchura de 6 codos. Levantou-a no campo de Dura, La levantó en el campo de Dura, da província de en Babilônia. la provincia de Babilonia. Irmãos, Hermanos, nós estamos vendo aqui, tipologicamente falando, estamos viendo aquí de una manera tipológica, de maneira profética de manera também, profética también, o decreto dominical sendo estabelecido. el decreto dominical siendo establecido. E eu gostaria de justamente avaliar com vocês neste momento Y me gustaría evaluar con ustedes en este momento justamente qual deve ser a nossa atitude em frente a essa situação. cuál debe ser nuestra actitud frente a esta situación. Nós vamos aprender um exemplo com esses 3 jovens. Vamos a tener un ejemplo con estos 3 jóvenes. Qual foi a postura deles diante do decreto dominical que aconteceu nos seus dias? ¿Cuál fue su postura delante del decreto dominical que sucedió en sus días? O livro Profetas e Reis El libro Profetas y Reyes diz que o que Nabucodonosor queria era estabelecer uma religião mundial. dice que lo que quería Nabucodonosor era establecer una religión mundial, Uma visão global religiosa, una visión global religiosa, unindo política, unir política, unindo a economia la economía e a religião, y la religión, que é justamente a proposta que nós vemos aí para os últimos dias. que es justamente lo que podemos ver que has propuesto para los últimos días. Eu gostaria também de dizer para vocês o seguinte: También me gustaría decirles lo siguiente. Apocalipse 13 Apocalipsis 13 tem um paralelo direto com Daniel 3. tiene directo paralelo con Daniel 3. Ou seja, os elementos aqui são similares. O sea, los elementos son similares aquí. Aqui em Daniel 3 nós temos uma imagem sendo levantada. En Daniel 3 tenemos una imagen siendo erigida. Em Apocalipse 13 também temos uma imagem sendo feita. En Apocalipsis 13 también la tenemos. Aqui em Daniel 3
quem faz esta imagem é um falso profeta. En Daniel 3, quien hace la imagen es un falso profeta. Em Apocalipse também é um falso profeta. En Apocalipsis también es un falso Porque profeta. Apocalipse 19 diz que a besta Porque Apocalipsis 19 dice que la bestia e o falso profeta, y el falso profeta, que é o que forma a imagem em Apocalipse 13, que es el que forma la imagen en Apocalipsis que 13, estabeleceria um decreto dominical. establecería un decreto dominical. Quando nós olhamos para Apocalipse 13, Cuando miramos hacia Apocalipsis 13, nós vemos que aquele poder tem autoridade no mundo inteiro. vemos que este poder tiene autoridad en todo el mundo. Quando nós olhamos o capítulo 3 de Daniel, Cuando miramos hacia Daniel 3, nós sabemos que Nabucodonosor também tinha o poder dele estendia-se a todas as nações. también vemos que Nabucodonosor tenía un poder que se extendía a todas las naciones. Olhem o capítulo 2, verso 37. Miren Capítulo 2, capítulo verso 2, 37. verso 37. Diz: Dice así: Tu, ó rei, Tú, rey, que és rei de reis. eres rey de reyes. Ou seja, Nabucodonosor era o rei de todos os reis. O sea, Nabucodonosor era el rey de todos los reyes. Um império mundial. Un imperio mundial. Ao início de sua carreira, Al inicio de su carrera, Nabucodonosor também reconheceu o Senhor como Deus verdadeiro. Nabucodonosor también reconoció al Dios verdadero. Olhem o capítulo 2, verso 46. Miren el capítulo 2, verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face Entonces el rey Nabucodonosor se prostró sobre su rostro e adorou ao Deus de Daniel. y se humilló ante Daniel. Então ele reconheceu o Senhor. Entonces él reconoció al Señor. Assim como em Apocalipse 13, Así como en Apocalipsis o 13, falso profeta também reconheceu o Senhor. el falso profeta también reconoció al Señor. A besta, capítulo 13, verso 11, La bestia, capítulo 13, verso 11, tinha chifres de cordeiro, tenía cuernos de cordero, como diz a irmã White. como dice la hermana Elena, A inocência dos seus primeiros dias, la inocencia de sus primeros días, mas passou a falar como um dragão. pero comenzó a hablar como dragón. Então Nabucodonosor é o falso profeta de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor es el falso profeta de Daniel 3. Acrescento ainda mais. Y voy a añadir más. No capítulo 2, En el capítulo 2, a visão profética apresentada a Nabucodonosor era o plano de Deus. la visión profética presentada a Nabucodonosor era el plan de Dios. Nesse sentido, Nabucodonosor foi um profeta porque recebeu uma mensagem do Senhor. En este sentido, Nabucodonosor fue profeta porque recibió mensaje del Señor. Daniel simplesmente interpretou. Daniel solamente la interpretó, Mas a visão, quem recebeu foi pero la Nabucodonosor. visión, el que la recibió fue Ou Nabucodonosor. seja, inicialmente ele recebe uma profecia. O sea, inicialmente él recibe una profecía. Assim como o Apocalipse 13 apresenta um poder Así como Apocalipsis 13 presenta un poder que nos seus primeiros anos protegeu o povo de Deus. que en sus primeros años protegió al pueblo de Dios. Os Estados Unidos da América foi o berço do protestantismo. Los Estados Unidos de América fueron el verso del protestantismo. Em 1620, En 1620, aquele navio Mayflower el navío Mayflower saiu da Europa com os puritanos indo para a América. salió de Europa con los puritanos yendo hacia América. Inclusive, o bisavô de Tiago White, um antecedente de Tiago White, estava nesse navio. Incluso un familiar de Tiago de White estaba en este navío. Ou seja, os Estados Unidos proporcionou condições para o desenvolvimento da verdade. O sea, los Estados Unidos proporcionaron condiciones al crecimiento de la verdad, Mas depois começaram a falar como dragão. pero después comenzaron a hablar como dragón. Aqui Nabucodonosor fez o mesmo. Aquí hizo lo mismo Nabucodonosor. Inicialmente ele aceitou a verdade, Inicialmente aceptó la verdad, adorou a Deus, adoró a Dios, mas no capítulo 3 ele se torna um falso profeta. pero en el capítulo 3 se vuelve falso profeta, Porque ele reinterpreta a palavra de Deus. porque reinterpreta la palabra E de Dios reinterpreta falsamente. y lo hace de manera falsa. Porque no capítulo 2 Deus disse: Porque en el capítulo 2 Dios dice, Babilônia é a cabeça de ouro. Babilonia es la cabeza de oro, O ventre é de prata, el vientre Medo-Pérsia. es de plata, Medo-Persia. Depois vem o bronze, Después viene el bronce, Grécia, Grecia, Roma imperial. Roma imperial, E aí segue. y sigue. Quando este falso profeta reescreveu a profecia, Cuando este falso profeta reescribió la profecía, ele a manipulou. él le hizo manipulación, Porque o ouro estendeu-se até os pés. porque el oro fue de la cabeza hacia los pies. A los intenção pies. de Nabucodonosor La intención de Nabucodonosor era
mostrar que Babilônia seria eterna. Era mostrar que Babilônia ia ser eterna. Quando nós olhamos para o nome Nabucodonosor, Quando miramos al nombre Nabucodonosor, é um nome conjugado também. es un nombre conjugado. Nabucodonosor significa Nabucodonosor significa Nabu, Nabu, deus babilônico. dios de Babilônia, Protege a coroa. que protege la corona. Então nós temos aqui a junção de igreja e Estado. Entonces tenemos aquí la junción de iglesia con Uma Estado. religião apostatada, Una religión apóstata, o paganismo, el paganismo, e um rei que havia abraçado essa religião apóstata. y un rey que entró a esta religión apóstata. E é isso que vai justamente acontecer também no final. Y eso es justo lo que va a suceder en el final. Quando uma religião apóstata Cuando una religión apóstata vai estabelecer um decreto dominical unindo-se ao Estado. va a establecer un decreto dominical y se va a unir al Estado. Continuando a nossa avaliação aqui em Daniel 3, Siguiendo nuestro estudio en Daniel 3, nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 4, verso. dos versos 1 ao 4, Vamos a ver que de los versos 1 al 4, todo o enredo está sendo preparado. todo el camino está siendo preparado. E segundo o versículo 4, Y según el verso 4, o povo comum é o último a saber de toda a trama que fora urdida. el pueblo común es el último que va a descubrir todo lo que fue tramado por detrás. Ou seja, os líderes sabiam, O sea, los líderes lo sabían, mas o povo comum não. pero el pueblo común no lo sabía. De certa maneira, eles foram pegos de surpresa. De cierta manera, los agarró en sorpresa esta situación. E isso é o que vai acontecer também. Y eso es también lo que va a suceder. É muito comum nós ouvirmos: Es muy común escucharnos. ah, mas já se fala nesse decreto dominical há tantos anos. Pero ya hace tanto que se habla del decreto dominical. E até hoje nada saiu. Y hasta hoy nada salió. Mas vejam bem, Pero miren bien, o grande conflito, página 48, el conflicto de los siglos 48, a irmã White fala: dice ahí la hermana Elena, haja o reavivamento da fé haya un reavivamiento de la fe, e o poder da igreja primitiva. y el poder de la iglesia primitiva, E então se acenderão as fogueiras da perseguição. y se prenderán otra vez las hogueras de la persecución. Irmãos, as coisas não se desenrolam com mais velocidade Hermanos, las cosas no se desarrollan con más velocidad porque o povo de Deus também tem permanecido dormindo. porque el pueblo de Dios ha estado dormido también. Ou seja, nós estamos fazendo com que Satanás se mantenha numa posição confortável. O sea, estamos haciendo que Satanás esté en una posición confortable. Quando o povo de Deus se levantar e resplandecer Cuando se levante el pueblo de Dios y resplandezca em um alto clamor, en un fuerte pregón, certamente isso também vai sacudir as estruturas do inferno. es cierto que eso también va a avalar la estructura del infierno. E os horrores vividos na Idade Média certamente reviveremos. Y los horrores que han vivido en la Edad Media también se van a vivir otra vez. Aqui em Daniel 13, então, a estátua agora está de pé. Entonces en Daniel 3 está de pie la estatua E aqui estão todos os líderes mundiais representados. y representados todos los líderes del mundo. Inclusive o povo de Israel que estava cativo nesse momento. Incluso el pueblo de Israel que estaba cautivo en este momento. E no verso 6 diz: Y en el verso 6 dice, e qualquer que não se prostrar e adorar a estátua, y cualquiera que no se postre y adore, na mesma hora será lançado dentro da fornalha ardente. inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego Foi ardiente. estabelecido um decreto de morte. Fue establecido un decreto de muerte. E agora faço referência ao que eu disse ao início. Y hago ahora referencia a lo que dice al inicio. Se a eu lo que dije. não suporto as pequenas provas da vida, Si yo no soporto las pequeñas pruebas de la vida, como eu vou enfrentar as provas mais intensas que virão? ¿cómo podré afrontar las pruebas más fuertes que vendrán? Um amigo disse não faz muito tempo: Un amigo me dijo no hace mucho, olha, eu já não suporto mais a minha esposa. mira, ya no soporto más mi esposa. Essa mulher me perturba a paz. Esta mujer me perturba la paz. E esta mulher nem é tão ruim assim. Y la mujer ni es tan mala así. Eu conheço ela. Yo la conozco. Também é minha amiga. Y también es amiga Eu mía. posso assegurar para vocês que ela é muito melhor que o papado. Le puedo asegurar que ella es mucho mejor que el papado. Mas o esposo já não aguenta mais. Pero el esposo ya no lo soporta. E alguns vão embora. Y algunos se van. O outro não suporta o filho de 15 anos. El otro no soporta el hijo de 15 años. E o outro não suporta mais o patrão. El otro ya no soporta su encargado. O outro não suporta mais o pastor da sua igreja. El otro no soporta el pastor de la iglesia. Enfim, Al fin,
Eu pergunto, Yo pregunto, se nós não aprendermos a ser resilientes diante dessas situações, si no aprendemos a ser resilientes ante estas situaciones, como vamos enfrentar um decreto de morte? ¿cómo vamos a enfrentar un decreto de muerte? Como eu vou fazer como Daniel? ¿Cómo voy a ser como Daniel? Decidir no coração, Decidir en el corazón, ainda que morra, aunque muera, eu vou permanecer fiel. voy a seguir siendo fiel. Penso que nós vamos caminhar, caminhar e morrer na praia. Yo pienso que así vamos a caminar, caminar y vamos a morir en la Vai playa. ser igual a mulher de Ló. Vamos a ser como la mujer de Lot. A mulher de Ló não pereceu em Sodoma La mujer de Lot no pereció en Sodoma e nem alcançou o seu objetivo final onde ela deveria estar. y tampoco alcanzó el objetivo final donde debería de estar. Ela pereceu no meio do caminho, Ella pereció en medio del camino se tornando numa estátua de sal. y se hizo una estatua de sal. Ou seja, ela saiu de Sodoma, O sea, ella salió de Sodoma indo em direção a uma terra melhor. yendo hacia una tierra mejor. Mas Sodoma não saiu do coração Pero dela. Sodoma no salió de su corazón. É por isso que quando nós abandonamos o mundo, Y es por eso que cuando abandonamos al mundo, devemos certificar debemos estar seguros de que nada do mundo esteja em nosso que coração. nada del mundo esté en nuestro corazón. Isso implica Eso significa nos mínimos detalhes. en los mínimos detalles. O que eu vejo na minha TV, Lo que veo en mi tele, o que eu converso entre amigos, lo que converso con los amigos, o tipo de roupa que eu coloco, el tipo de ropa que me o pongo, tipo de alimento que eu vou comer, el tipo de alimentación que voy a comer, o tipo de entretenimento que eu vou ter. los tipos de entretenimiento que voy a tener. Todas estas coisas Todas estas cosas ou me conectam ao céu o me conectan al cielo ou me conectam ao mundo. o me conectan al mundo. Quantos aqui já leram o capítulo Testemunho 1, as duas coroas? ¿Cuántos aquí han leído testimonios para la iglesia tomo 1, las 2 coronas? A irmã White diz: La hermana Elena dice, muitos agarram a coroa celestial muchos agarran a la corona celestial e outros agarram a coroa dos prazeres do y mundo. otros agarran las coronas del placer del mundo. E eles estão no ponto de equilíbrio. Y están en el punto de equilibrio. Querem alcançar a coroa celestial, Quieren alcanzar la corona celestial, mas não querem deixar a coroa do mundo. pero no quieren dejar la corona del mundo. Nós temos que fazer uma escolha, Tenemos que hacer una elección, tomar uma decisão. tomar una decisión. Ou eu solto a coroa que me liga ao mundo e me conecto à coroa que me liga ao céu, O suelto la corona que me prende al mundo y agarro la que me lleva al cielo, ou eu largo a coroa do céu e me agarro ao que a terra tem para me oferecer. o dejo la del cielo y me aferro a la de la tierra y lo que me tiene A a irmã ofrecer. White fala La hermana Elena dice que existe uma classe de perdidos que vão ser os mais frustrados. que hay una clase de perdidos que van a ser los que más estarán chasqueados. E não são os que mais pecaram, não. Y no son los que más pecaron, São aqueles son aquellos que não experimentaram os prazeres do mundo, que no probaron los placeres del mundo se privaram de muitas coisas, y se guardaron de muchas cosas, mas não largaram completamente a sua conexão com o mundo. pero no dejaron totalmente su conexión con el mundo Ficaram nesse baile, y quedaron en este balance, para lá e para cá. para allá y para acá. Nem vai alcançar o céu Ni alcanzan el cielo, e nem teve prazer na vida terrena. tampoco tuvo placeres en la vida de la tierra. Esse será o perdido mais frustrado. Este va a ser el perdido más E chasqueado. esta não foi a experiência desses 3 hebreus. Y esta no fue la experiencia de estos 3 Eles hebreos. tomaram uma decisão de fazer o que era certo, Ellos tomaron decisión por lo correcto, independentemente das consequências. independiente de las consecuencias. Quando nós olhamos o capítulo 3, Cuando miramos al capítulo 3, diz que todos adoraram a estátua, dice que todos adoraron la estatua, com exceção de 3 pessoas. con excepción de 3 Os personas. 3 hebreus. Los 3 hebreos. Amados, Amados, vale lembrar, es importante recordar a nação de Israel, la nación de Israel, que era o povo de Deus, que era el pueblo de que Dios, era a igreja adventista que era la naqueles iglesia dias, adventista en estos días. todos eles adoraram também. Todos ellos también adoraron, Porque existe registro somente de 3 que não adoraram. porque solo se hizo el registro de 3 que no se postraron. Aqui nesta história, En esta historia nós temos uma sacudidura acontecendo. tenemos un zarandeo sucediendo. Nós temos aqueles que simbolicamente foram selados na mão. Tenemos aquellos que de manera simbólica fueron sellados en su mano. Sabe como? ¿Sabe cómo? De maneira analógica. De manera analógica. É igual Adão. Es como Adán. Adão viu para Eva, olhou para Eva Adán miró hacia Eva e a viu mais linda, y la miró y era más bella temeu perdê-la. y entonces temió el perder a Eva. Ele sabia
quais seriam as consequências de comer do fruto, Él sabía las consecuencias de comer el fruto, mas por conveniência ele comeu o fruto para estar com Eva. pero por conveniencia comió el fruto porque quería estar con Eva. Aqui no capítulo 3 de Daniel, Aquí en el capítulo 3 de Daniel, todos os que foram selados na mão todos los que fueron sellados en la mano eram aqueles que criam que aquela estátua não tinha nenhum poder. eran los que creían que la estatua no tenía ningún poder, Eram os que sabiam que aquele sistema de adoração era falido, los que conocían que era fallo ese sistema de adoración, mas decidiram por conveniência se ajoelhar. pero por sus conveniencias decidieron arrodillarse. Inclusive todos os judeus. Incluso todos los judíos. Eles abaixaram para amarrar o cardaço do sapato, Ellos solamente se agacharon para amarrar los cordones de los zapatos, porque temiam o que poderia acontecer. porque temían lo que podría suceder. Segundo Apocalipse 13, Según Apocalipsis 13, aqueles que fazem isso por conveniência los que lo hacen por conveniencia são selados na mão. son sellados en la mano. Mas existiam também babilônicos que acreditavam naquela visão. Pero habían también los de Babilonia que creían en eso. Eles sabiam que aquilo ali poderia trazer uma renovação mundial. Ellos creían que eso podría traer una renovación mundial E tiveram o selo da besta na testa. y fueron sellados con el sello de la bestia en la frente. É como Eva, Es como Eva, simbolicamente falando. simbólicamente hablando. Porque quando Eva conversou com a serpente Porque cuando Eva habló con la e serpiente tomou aquele fruto, y tomó este fruto, Satanás convenceu Eva de que aquilo era bom. Satanás le convenció a Eva de que esto realmente era bueno. Satanás disse: Satanás dijo, certamente não morrerás. es cierto que no moriréis. 3:5 de Gênesis. En Génesis 3:5. Porque Deus sabe, disse a serpente, Porque Dios sabe, dice que la no dia que serpiente, dela comerdes, que en el día en que comerdes de ella, vão se abrir os vossos olhos, se van a abrir vuestros ojos. e vocês vão ser semelhantes a Deus. Y ustedes serán semejantes a Dios. E Eva viu o fruto, Y Eva vio el fruto. e viu que era bom para dar entendimento, sabedoria, Y vio que era bueno para dar entendimiento, e sabiduría. comeu, Y lo comió. e disse: Y dijo, vou dar também ao meu marido. también lo voy a llevar a mi marido. Ou seja, a serpente enganou Eva. O sea, la serpiente engañó a Eva. Ela realmente acreditou que aquele era o caminho melhor. Ella realmente creyó que este era el mejor camino. E estes são os babilônicos. Y estos son los de E Babilonia. estes são, nos últimos dias, aqueles que vão acreditar na visão global de um domingo Y como estos dia de son, adoração. y esos son que en los últimos días creerán en el domingo como real día de adoración. E temos o terceiro grupo, Y tenemos el tercer grupo, os 3 hebreus. los 3 hebreos. A grande minoria La gran minoría que receberam o selo de Deus na fronte. que recibieron el sello de Dios en sus frentes. Enquanto uma multidão se ajoelhou, Mientras la multitud se arrodilló, eles permaneceram de pé, ellos permanecieron de pie, não fazendo caso da própria vida. que no hicieron caso a su propia vida. Capítulo 3, verso 10, El capítulo 3, verso 10, diz: dice así: Tu, ó rei, fizestes um decreto, Tú, rey, has dado un decreto, e tem 3 jovens que não faz caso do seu decreto. y hay 3 jóvenes que no le hacen caso a tu decreto. Eles estão zombando da instituição que o rei estabeleceu. Se están burlando de la institución que hiciste, oh rey. E esses homens eram também religiosos. Y estos hombres también eran religiosos. Eles eram envolvidos com o sistema religioso da época, Trabajaban apostatado. en el sistema religioso de la época, el apostatado. Vejam bem, Miren bien, nos últimos dias, en los últimos vão días existir somente 2 grupos. van a existir solo 2 grupos. Isso que fala Maranata 255. Es lo que dice Maranata 500, ¿cuál? A Matutino 255. 255. Que nos últimos dias haverão 2 grupos. Que en los últimos días van a haber 2 grupos. Um grupo grande Un grupo grande que vão aceitar as imposições do povo. que va a aceptar las imposiciones, Um falso sábado. un falso sábado, E um grupo pequeno que não vai aceitar. y un pequeño grupo que no lo va a aceptar. Este pequeno grupo Este pequeño grupo vai ser considerado como fundamentalistas. va a ser considerado fundamentalista. E isso tem até acontecido hoje. Y eso ya viene E sucediendo aí, hoy. o Manuscript Release, volume 2, página 113, Manuscript Releases, tomo 2, página 113 a dice, irmã White fala: dice la hermana Elena, haverá um pequeno e débil povo, habrá un pequeño y débil pueblo, rejeitado e maltratado pelo restante sociedad, da sociedade. rechazado y maltratado por el resto de la sociedad. E serão os únicos Y van a ser los únicos que vão reivindicar ter a verdade. que van a reivindicar la verdad. Isso em um período de paz. Y eso en un periodo de paz. Porque Verdade sobre os Anjos 267, Porque en la verdad acerca de Los Ángeles, a 267, irmã White fala: dice la hermana Elena, haverá um período de paz. habrá un periodo de paz.
quando sair o decreto dominical. cuando salga el decreto dominical. Daniel 8:25. Daniel 8:25. E por suas mãos fará prosperar o engano. Y por sus manos hará que prospere el engaño. E com paz Y con paz destruirá os que vivem em segurança. va a destruir los que viven en Ou seguridad. seja, em um período de paz, O sea, en un periodo de paz, nós vamos ter que nos levantar contra esta falsa paz. tendremos que levantarnos en contra de esa falsa paz. Nabucodonosor disse: esta estátua vai trazer paz e unidade para o mundo. Nabucodonosor dijo, esta estatua traerá la paz y la unidad al mundo. E esses três hebreus diziam: Y los tres hebreos decían, isso é falso. esto es falso. Estas pessoas estão sendo enganadas. Estas personas están siendo engañadas. Este é um sistema falido. Este es un sistema fallido. E o resultado foi qual? ¿Y cuál fue el resultado? Um alto clamor acontecendo. Un fuerte pregón sucediendo. Ali nós temos todas as nações representadas nesse encontro. Tenemos aquí todas las naciones representadas en este encuentro. O objetivo de Nabucodonosor El objetivo de Nabucodonosor era que todos os países levassem as boas novas do seu bem-sucedido plano. era que todos llevaran a sus propias naciones las nuevas de su plan bien sucedido. Mas foi muito ao contrário do que ele imaginava. Pero fue lo reverso de lo que imaginaba. Algo sim chegou aos confins da terra, Algo sí llegó a todas partes de la tierra, mas foram os prodígios do que Deus fez através dos seus servos. pero fueron los prodigios que hizo Dios a través de sus siervos. Profetas e Reis 512, Profetas y Reyes 512, a irmã White fala dice ahí la hermana Elena, que todos os cantos da terra se ouviu falar do maravilhoso livramento operado no campo de Dura. en todos los rincones de la tierra se escuchó hablar del maravilloso libramiento que Dios le dio a sus siervos en el campo de Dura. Amados, Amados, quando Nabucodonosor estabelece esse decreto, cuando Nabucodonosor establece este decreto, e então esses jovens se opõem a esse decreto, y estos jóvenes se oponen al decreto, eu quero que vocês percebam o seguinte comigo. quiero que perciban lo siguiente conmigo. Nós estamos falando de uma visão mundial. Estamos hablando de una visión mundial. E somente 3 pessoas Y solamente 3 personas foi o suficiente fueron suficientes para Deus humilhar aquele falso sistema de adoração. para que Dios humillara al falso sistema de adoración. E hoje não é diferente. Y hoy no es diferente. Deus precisa de um pequeno povo. Dios necesita un pequeño pueblo, Mas um pequeno povo que esteja mais disposto a fazer a vontade dele un pequeño pueblo, pero que esté más dispuesto a hacer su voluntad do que a sua própria que vontade. su propia voluntad. Um povo que esteja mais disposto a difundir a luz de Cristo Un pueblo que esté dispuesto a difundir la luz de Cristo e não o seu próprio brilho, y no su propio brillo, o seu próprio saber. su propio saber. Por que digo isso? ¿Por qué lo digo? Esses 3 homens eram homens influentes na época, Estos 3 hombres eran influyentes en esta época, mas não brilhavam mais do que Jesus. pero no brillaban más que Jesús. Quando Nabucodonosor decreta que eles deveriam ser mortos, Cuando Nabucodonosor dice que ellos deberían ser muertos, o verso 20 diz: el verso 20 dice, E ordenou Nabucodonosor y ordenó Nabucodonosor que se chamassem os soldados mais poderosos de Babilônia, que se llamaran a los soldados más fuertes y vigorosos e de que Babilonia, eles fossem amarrados, y que ellos fueron atados, que eles fossem detidos, que fueran porque eles detenidos, eram perigosos, porque eran peligrosos, fundamentalistas, fundamentalistas, estavam falando contra a paz comum. y hablaban en contra de la paz común. Amados, Amados, às vezes eu fico receoso de falar de Jesus na minha família, porque o meu primo não é adventista. a veces tengo miedo de hablar de Jesús en mi familia porque mi primo no es adventista. Como que eu vou fazer isso diante das nações? ¿Cómo lo haré delante de las naciones? Aquele que se envergonhar de mim, Aquel que se avergüenza de mí, disse Jesus, dijo Jesús, eu vou me envergonhar dele também no juízo. de él también me avergonzaría en el juicio. Nabucodonosor, com essa atitude, quis transmitir uma mensagem. Nabucodonosor con esta actitud quiso transmitir un mensaje. Esses 3 hebreus eram cordeiros. Estos 3 hebreos eran corderos. Se Nabucodonosor dissesse, Si Nabucodonosor dijera, venham aqui vocês, vengan aquí ustedes, eles iriam. ellos vendrían. Vocês estão sentenciados à morte. Ustedes están sentenciados a la muerte. Eles aceitariam a sentença. Ellos aceptaban E la agora sentencia. vocês 3 se lancem ali agora. Ahora ustedes 3, échense allí en este momento. Certamente eles se lançariam. Seguro que ellos se echarían de Eu não consigo ver os 3 hebreus lutando e tentando escapar. Yo no puedo ver que los hebreos estaban luchando y tratando de escapar y tratando de soltarse. Eram cordeiros. Eran corderos.
Mas ele queria transmitir uma mensagem. pero él quería transmitir un mensaje. Esse tipo de mentalidade, Este tipo de mentes, a mensagem que ele queria transmitir. este era el mensaje que él quería transmitir. Esse tipo de mente é perigoso. Este tipo de mentes es peligroso. Temos que detê-los com a nossa maior força, Hay que detenerlos con nuestra más grande fuerza, para que ninguém siga o exemplo deles. para que nadie siga su ejemplo. E o resultado foi que estes 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. Y el resultado fue que estos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. E para surpresa de Nabucodonosor, Y para sorprender Nabucodonosor, ele se aproxima él se acerca, e vê que, embora tenha sido lançado 3 homens na fornalha, él ve que aunque fueron echados 3 jóvenes en el horno, ele vê 4 pessoas andando él ali ve dentro. 4 personas que caminan ahí. Quando nós olhamos para o escopo profético dos últimos dias, Cuando miramos hacia a las profecías de los últimos días, nós sabemos que existe uma mensagem importantíssima a ser dada. vemos que hay un importantísimo mensaje que debe ser pregonado. Na verdade, a nossa mensagem que nos torna singulares En realidad, nuestro mensaje que nos hace diferentes como adventistas. como adventistas. As 3 mensagens Los angélicas. 3 mensajes de los 3 ángeles. Nós sabemos que essas 3 mensagens vão ser proclamadas Sabemos que estos 3 mensajes van a ser proclamados e vai chegar um momento que ela vai ser dada com tanto poder y va a llegar un momento que se va a dar con tanto poder que nós vamos encontrar Apocalipse 18, verso 1. que vamos a encontrar Apocalipsis 18, verso 1. E vi descer do céu outro anjo, Y vi descender del cielo otro ángel que tinha grande poder e glória. que tenía gran poder y gloria. E a terra foi iluminada com o poder deste Y la anjo. tierra fue alumbrada con su gloria. Temos ali um quarto homem, Tenemos ahí un cuarto hombre, que é a acumulação das 3 mensagens angélicas. que es O acúmulo das 3 mensagens angélicas. sí, que es el colmo de todos los mensajes angélicos. E isso vai redundar em um alto clamor. Y eso va a resultar en un fuerte pregón. Aqueles 3 hebreus em Babilônia representam as 3 mensagens angélicas. Los 3 hebreos en Babilonia representan los 3 mensajes de los O 3 fato ángeles. deles se levantarem contra aquele decreto El hecho de que se levantaran en contra el decreto plasma de maneira clara lo patentea de manera clara qual deve ser a nossa missão nesses últimos dias. cuál debe ser nuestra misión en estos últimos días. Não é nos avergonhar-se. No es avergonzarnos, Não é diante das situações abaixar para amarrar o cadarço do sapato. no es agacharse en las situaciones para atar los cordones de los zapatos. Não é dizer, No es decir, bom, eu não vou seguir nessa direção porque eu preciso sustentar a minha família. bien, yo no voy a seguir esta dirección porque necesito sostener mi familia. Então não posso perder meu emprego. Entonces no puedo perder el empleo. Deus entende. Dios lo entiende. Deus entende. Dios lo entiende. Ele é bondoso. Él es muy bueno. Deus não quer que a minha família fique sem o conforto. Él no quiere que mi familia esté sin el conforto. Como é que eu vou fazer com a escola da minha filha? ¿Y cómo voy a hacer con la escuela de mi hija? A aula de música que ela tanto gosta? Las clases de música que a ella le gusta tanto. Irmãos, Hermanos, haverá um momento habrá un momento que nós vamos ter que tomar uma decisão. en lo cual tendremos que tomar una decisión. E se eu não estou habituado a tomar decisões diariamente, Y si no tengo el hábito de tomar decisiones todos los días, eu estou me auto-enganando. me estoy engañando a mí mismo. Se hoje eu estou pleiteando entre fazer a vontade de Deus e servir o mundo, Si hoy estoy ahí juzgando si debo hacer la voluntad de Dios o la del mundo, isto é uma eloquente advertência esto es una elocuente que advertencia na hora da prova, que en la hora de la prueba, certamente eu vou ser derrotado. ciertamente voy a ser derrotado. E ao invés de ser perseguido, Y en vez de ser perseguido, eu vou perseguir. voy a perseguir. É a coleção Spalding Maguen, La colección Spalding en Maguen, volume 1, tomo 1, página 11. en la página 11, A irmã White diz assim: dice así la hermana Elena: vi que os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido. vi que los santos en los últimos días van a ser un pueblo desconocido, Vai ser um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos. un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Então, seus irmãos, Entonces sus hermanos, os adventistas do sétimo dia, los adventistas del séptimo día, ela diz dessa maneira mesmo, y ella dice de esta manera, con esas vão palabras, entregar os seus irmãos van a entregar sus hermanos aos católicos para serem mortos. a los católicos para que sean muertos. E dirão: Y van a decir,
estes não fazem caso da instituição do povo. Estos no hacen caso de la institución del pueblo. Quer dizer, O sea, estes guardam o sábado. estos guardan el sábado. Amados, na grande batalha final só haverá duas posições, Amados, en la gran batalla final solo habrá dos posiciones, não três. no tres. Muita gente fala, Mucha gente dice, mas eu prefiro ficar em cima do muro, pero prefiero estar sobre el muro, porque se eu estou em cima do muro, porque si estoy sobre el muro, a metade do muro é de Deus e a metade é de la Satanás. mitad pertenece a Dios y la mitad a Satanás. Então, na hora certa, eu me lanço do lado de Deus. Entonces, en el momento correcto yo salto al lado del Señor. Até que alguém falou assim para a pessoa, Hasta que alguien le dijo a esa persona, mas a linha que divide entre Deus e Satanás fica do lado de dentro, do lado de fora. pero la línea que divide el lado de Dios del de Satanás queda al lado de afuera. Ou seja, quem está no muro O sea, el que está en el muro está defendendo aquilo que Satanás quer que seja defendido. defiende lo que Satanás dice que debe ser defendido. Nós estamos diante de um grande conflito. Nosotros estamos ante un gran conflicto E Deus deseja nos usar. y Dios nos quiere usar. Lá atrás, nos dias de Babilônia, Atrás, en los días de Babilonia, sacerdotes, sacerdotes, sumos sacerdotes, sumo sacerdote, príncipes, príncipes, pessoas com grande conhecimento das leis judaicas personas con gran conocimiento de las leyes judías estavam em Babilônia. estaban en Babilonia. E Deus lá do céu olhou. Y Dios miró desde el cielo. Nabucodonosor está confrontando a minha lei. Nabucodonosor está confrontando mi ley. E eu preciso de alguém para fazer frente a este confronto. Y necesito a alguien que haga frente a esta confrontación. E ele olhou para as pessoas de mais experiência. Entonces él miró hacia las personas de más experiencia. Pessoas que talvez a gente olha com desvelo pelos seus títulos, Personas que miramos con admiración por sus títulos, sua posição na igreja. su posición en la iglesia. E que surpresa. Y qué sorpresa. Da mesma maneira que os anjos, De la misma manera que los ángeles, ao anunciarem o nascimento de Jesus, cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, não encontraram ninguém, a nadie encontraron. senão ¿Sino quién? 3 pastores. Los pastores. Pessoas que não eram talhadas no ofício religioso. Personas que no tenían el oficio de la religión. Eram religiosos, Eran sí religiosos, mas esta não era a profissão deles. pero no era su profesión. Quando ele buscou os profissionais da religião, Cuando buscó a los que realmente eran de la profesión de la religión, preparados para aquilo, preparados para esto, ninguém sabia. nadie sabía. Os que lidavam com os animais, Los que trabajaban con animales, 3 pastores simples, los pastores sencillos, eles foram encontrados aptos para receber as boas novas. ellos estaban listos para recibir las nuevas. Quando Deus olha para a Babilônia, Cuando Dios mira hacia Babilonia, ali está todo o clero religioso allí está todo el clero, toda la religión. e somente 3 hebreus, Y solo 3 hebreos que não eram profissionais da religião, que no eran profesionales de la religión, eram governamentais eran del gobierno e foram achados dignos de cumprir a missão. y fueron hallados dignos de cumplir la misión. Irmãos, Hermanos, Deus busca pessoas que estejam dispostas Dios busca personas que estén dispuestas a dar a vida a por dar Ele. la vida por Él. Pessoas que estão mais dispostas a permitir a obra do Espírito Santo na sua vida, Personas que estén más dispuestas a permitir la obra del Espíritu en sus vidas, a conformar-se com a vontade de Deus, a conformarse con la voluntad de Dios, do que conformar a vontade de Deus às suas necessidades. que conformar la voluntad de Dios a sus propias Porque necesidades. isso acontece muito. Porque eso sucede mucho. Eu tento adaptar a verdade à minha necessidade. Que yo trate de adaptar a la realidad a mi necesidad, a la verdad a mi necesidad. E aí eu vou me encontrar amarrando o cadarço do sapato. Y en este momento me voy a encontrar atando los cordones del zapato. Nós sabemos que o tempo se abrevia. Nosotros sabemos de la premura del tiempo. Nós sabemos que breve a estátua de Dura será levantada novamente. Nosotros sabemos que pronto se levantará la estatua en Dura otra vez. E da mesma maneira que esta fornalha Y en la misma manera que este horno foi 7 vezes aquecida a mais do que o normal, fue calentado 7 veces más que lo normal, e mesmo assim, y aún así
A única coisa que queimou foram as cordas. Lo único que se quemó fueron las cuerdas. Nem cheiro de fumaça tinha sobre a roupa. Ni olor de humo había en sus ropas. É o que Deus vai fazer por nós nos últimos dias. Es lo que Dios va a hacer por nosotros en los últimos Quando a días. porta da graça se fechar, Cuando se cierre la puerta de la gracia, quando concluir a intercessão de Cristo Jesus no santuário celestial, cuando se concluya la intercesión de Cristo en el santuario del cielo, como diz o grande conflito 425, como dice el conflicto de los siglos 425, naquele tempo, en aquel tiempo, sem um intercessor, sin intercesión, o povo de Deus el pueblo de Dios deverá se manter firme. se deberá mantener firme. Esta vai ser a sorte do povo de Deus. Esto va a ser la suerte del pueblo Nós de vamos Dios. ter a experiência de Ló. Vamos a tener la experiencia de Job. Deus disse: Dios dijo, eis que ele está nas suas mãos. y aquí Job está en sus manos, Só não saque a sua vida. solo que no tome su vida. E nós sabemos qual foi a experiência de Jó. Nosotros sabemos cuál fue su E experiencia. nesses últimos dias, esta vai ser a nossa Y experiência. va a ser nuestra experiencia en los últimos días. Por isso, meus amados irmãos, Y por eso, amados hermanos, toda vez que nós enfrentarmos alguma prova, todas las veces que enfrentemos pruebas, busquemos raciocinar. vamos a buscar y pensar, Senhor, Señor, ajuda-me a ser fiel nestas pequenas provas. ayúdame a ser fiel en estas pequeñas pruebas. Se é uma luta no casamento, Si es una lucha en el matrimonio, peça a Deus, pida a Dios, ajuda-me a desenvolver a capacidade de amar a minha esposa. ayúdame a desarrollar la capacidad de amar a mi esposa. E a esposa também diz: Y la esposa también dice, ajuda-me a desenvolver a capacidade de amar o meu esposo. ayúdame a desarrollar la capacidad de amar a mi esposo. Porque se eu não amo a minha esposa ou esposo, Porque si yo no amo a mi esposa o mi esposo, independentemente do desempenho, independiente de su desarrollo, como eu vou amar o meu inimigo? ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Eu penso ser impossível. Yo creo que es imposible. O amor que tudo suporta El amor que soporta todo é aquele que tem origem no coração de Jesus. es aquel que tiene el origen en el corazón de Jesús. Eu me recordo de uma história durante o período da Idade Média. Me recuerdo de una historia en el periodo de la Edad Media. É um tema que eu estudo já há mais de 2 anos. Es un tema que he estudiado por unos 2 años ya. A formação de todos os movimentos. La formación de todos los movimientos. A experiência dos moravianos, La experiencia de los os moravianos, puritanos, los puritanos, os anabatistas, los anabaptistas entre tantos outros povos que surgiram. y tantos otros pueblos que surgieron. Eu me recordo da experiência dos moravianos, Y me recuerdo la experiencia de los moravianos norte da Alemanha. en el norte de Alemania. Muitos eram pobres Muchos eran pobres e tinham grande desejo de pregar o evangelho em terras distantes, y tenían gran anhelo de predicar el evangelio en tierras mas não lejanas, tinham condições de ir. pero no tenían condiciones para ir. E muitos jovens, Y muchos jóvenes, moças e rapazes, hombres y mujeres, iam até portos marítimos iban hasta puertos marítimos e se vendiam como y escravos se vendían como esclavos para irem a outros países, para ir hacia otros países. ignorando que tipo de sorte eles teriam. Y no ellos ignoraban la suerte que les iba a caer. Imagina só para uma jovem Imagínense una joven ir lá e se vender como escrava. ir y venderse como esclava. Ela teria, de fato, uma sorte muito difícil. Realmente su vida sería muy difícil, Mas o desejo de levar a verdade a outros pero el anhelo de llevar la verdad a otros inibia qualquer pensamento quanto a sofrimento que poderia ter. echaba fuera cualquier pensamiento acerca del sufrimiento que les viniera a la mente. E eu acredito que este mesmo sentimento precisa nos influenciar hoje. Y creo que este mismo sentimiento debe influenciarnos hoy. Porque eu sempre uso o exemplo de marido e mulher. Porque siempre ocupo el ejemplo de un esposo y una esposa. Porque eu trabalho com bastante gente há muito tempo. Porque trabajo con bastante gente a mucho tiempo. E ouço muitas histórias todos os dias. Y oigo muchas historias todos los días. Só lá no nosso projeto no Brasil, En nuestro proyecto en Brasil já tem quase 100 pessoas. hay casi 100 personas. Muitos são casados Muchos son casados com seus filhos. con sus hijos. E eu sempre falo, Y yo siempre digo, se nós não estamos dispostos a sofrer o dano por quem está tão perto de nós, si no estamos dispuestos a sufrir el daño por quien está tan cerca a nosotros, como nós vamos enfrentar ¿cómo vamos a afrontar
os grandes embates dos últimos dias. las grandes dificultades de los últimos días. Se eu tenho dificuldade de amar alguém que está perto de mim, Si me es difícil amar a alguien que está cerca mío, como eu vou amar aquele que está fazendo mal contra mim? ¿cómo voy a amar el que hace lo malo hacia mí? E é interessante perceber, Y es interesante notar, eu não sei se nos países hispanos acontece isso, no sé si sucede en los países hispanos, mas no Brasil acontece. pero sucede en Brasil, Que às vezes existem pessoas que até se afastam, que a veces hay personas que se alejan, se tornam inimigas, se hacen enemigas, porque a sua visão doutrinária difere em alguns pontos. porque su visión de doctrinas es diferente en algunos puntos. E é o suficiente para poder se afastar. Y es suficiente para alejarse. Não falar mais com a pessoa. Ya no hablar más con la persona. Essa pessoa não vai dentro da minha casa. Esta persona no viene a mi E ainda casa. usa texto bíblico. Y aún usan texto de la Porque a Biblia. Bíblia diz, com este a gente não deve nem La comer. Biblia dice que con estos no hay ni que comer. Irmãos, Hermanos, e enquanto isso seguimos aqui. mientras eso seguimos aquí Caminhando pelo deserto. y caminando por el desierto. A irmã White, no livro Grande Conflito 457, La hermana Elena, en el conflicto de los siglos 4, 5, 7, ou Evangelismo 796, de también repente a en mesma el texto, Evangelismo, página 796, 796, fala o mesmo texto. habla el mismo texto. Não era o desejo de Deus que Israel caminhasse por 40 anos no deserto. No era deseo de Dios que Israel caminara 40 años en el desierto. Assim como não foi o desejo de Deus Así como no fue el anhelo de Dios que o povo do advento estivesse até hoje aqui nesse planeta. que el pueblo del advenimiento estuviera tanto tiempo en este planeta. É situação muito delicada essa. Es esta una situación muy delicada E nós deveríamos ter isso em conta. y debemos llevarlo en cuenta. Que Deus nos ajude, acima de tudo, a amar os nossos irmãos Que Dios nos ayude a por encima de todo, amar a nuestros hermanos e estar dispostos a, se possível, dar a nossa vida por eles. y estar dispuestos a, si es posible y necesario, dar la vida por ellos. Dessa maneira, eu sei que nós vamos estar nos preparando para enfrentar os embates dos últimos De dias. esta manera estoy seguro que nos estaremos preparando para enfrentar las batallas de los últimos días. Agradeço por vocês terem me ouvido pacientemente. Gracias por escuchar pacientemente. Que o Senhor possa abençoar a cada um que nos acompanha nessa manhã Que Dios pueda bendecir a cada uno de los que nos acompañan en esta mañana e que não sejam as provas do dia a dia que nos desanimem. y que no sean las pruebas del diario vivir que nos traigan desánimo. A minha oração para você nessa manhã é: Mi oración en esta mañana por ti es: proponha no seu coração propon en tu corazón, ser fiel a Deus, ser fiel a Dios, independentemente dos resultados. independiente de los resultados. Porque nós sabemos que é melhor sofrer a ira dos homens Porque sabemos que mejor es sufrir la ira de los do hombres que a ira do cordeiro. que la ira del cordero. Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos a hacer una oración. Nosso bondoso Deus, Bondadoso Dios, queremos te agradecer neste momento por sua maravilhosa graça. te agradecemos en este momento por su maravillosa gracia. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado Agradecemos porque nos ha sostenido e porque o Senhor também deixou nas Sagradas Escrituras exemplos a serem seguidos. y nos dejaste en las escrituras sagradas ejemplos para que los siguiéramos. Ajuda-nos, querido Pai, a desenvolver a mesma coragem que esses 3 hebreus desenvolveram. Ayúdanos, Padre, a desarrollar el mismo valor que desarrollaron estos hebreos. E que diante da prova Y que frente a la prueba tenhamos o mesmo sentimento que eles tengamos el tiveram. mismo sentir que tuvieron ellos. Tomar a decisão de ser fiel a Ti, Tomar la decisión de ser fieles a ti, independentemente dos resultados. independiente de los resultados. Abençoa-nos Bendícenos e continue conosco nos momentos que se seguem. y siga con nosotros en los momentos que se siguen. É o que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén. IAG. Juntos avançaremos.